Se você acha que as gangues mais perigosas são aquelas que aparecem nas manchetes, é porque nunca conheceu aquelas que não aparecem. Os Filhos do Silêncio não exibem seus crimes. Eles não se gabam diante das câmeras. Eles não gritam seus nomes em microfones. Eles não precisam disso. Porque no mundo fora da lei, o silêncio não é fraqueza, mas estratégia. Os Filhos do Silêncio Motoclube não querem fama nem reconhecimento. Eles não buscam manchetes nem aprovação. Agem como fantasmas, silenciosos, calculistas e mortais. Sempre que íamos a algum lugar, as pessoas nos evitavam por medo. Criados em uma garagem com cerveja e rebeldia, os Filhos do Silêncio viraram um dos clubes de moto mais violentos dos Estados Unidos da América e fizeram isso sem dizer nada, sem clipes de rap ou entrevistas virais. Só uma sucessão de corpos, portas arrombadas e operações federais sempre atrasadas. Sempre foram subestimados desde o início e é assim que preferem. Enquanto outros clubes buscavam fama, os filhos queriam território, laboratórios de metanfetamina, tráfico de armas e poder. Do Colorado ao Iowa até Indiana, eles se expandiram nas sombras, uma guerra silenciosa de cada vez. Eles lutaram contra os fora da lei, enfrentaram o Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives e enterraram qualquer um que ficasse no caminho. Por anos, esse clube construiu sua reputação por ações, não palavras. Agentes federais, M6 rivais e até ex-integrantes do grupo. O mais assustador, eles ainda estão por aí mais fortes, inteligentes e discretos. Então, se você acha que o silêncio não pode te machucar, é porque você não está ouvindo. Colorado Springs parecia o tipo de lugar onde nada de ruim jamais acontece. Ruas arborizadas, policiais sorridentes, ar limpo e orgulho militar. Uma cidade construída sobre disciplina, ordem e respeito. Mas por baixo do concreto polido e da alegria suburbana, algo mais sombrio estava se aproximando. Silencioso no começo, mas pesado como trovão antes de uma tempestade. Os Filhos do Silêncio não chegaram com alarde. Eles não precisavam disso. Quando entravam numa sala, a energia mudava. As pessoas saíam do caminho deles instintivamente, não por educação, por medo. Vi muitas vezes as pessoas se aproximarem e enfrentar os irmãos de perto. Vocês acham que são durões, não é? Coisa errada para dizer, não é à toa que apanharam. Eles não se vestiam como rebeldes de filme. Alguns usavam couro e tinham barbas longas, outros pareciam seu vizinho, bem barbeados, arrumados e quietos. E isso os tornava ainda mais perigosos. Alguns têm cabelo comprido, barba ou tatuagens. Outros parecem motoqueiros sujos e desagradáveis. Mas também tem pessoas de aparência comportada por aí. Os de aparência comportada são os que mais exigem cuidado, porque eles estão escondendo alguma coisa. Os Filhos eram a moda antiga, um clube de 1% do começo ao fim, orgulhosos do rótulo de fora da lei. Violentos quando necessário e às vezes sem motivo. Viviam por uma regra: não falamos, agimos. E quando eles agiam, corpos caíam, armas sumiam e as testemunhas esqueciam como falar. Sempre que alguém não sai do nosso caminho, vamos foder com eles sempre. A polícia os chamava de a gangue de motoqueiros mais violenta do Oeste. Os moradores locais eram chamados de fantasmas armados. Ninguém os via chegar e quando apareciam já era tarde. Eles não buscavam manchetes, nem exibiam o caos como outras gangues. Agiam com precisão. Muitos irmãos são reservados sobre o que fazem ou podem estar envolvidos. Ando sozinho, assim sei quem pode me dedurar. Desfiles não eram o estilo deles. Ataques cirúrgicos eram. Um membro foi desrespeitado? Espere a retaliação antes do café da manhã. Parecia que eles eram muito unidos, quase uma irmandade, fazendo tudo uns pelos outros. Um clube rival cruzou a linha? Essa linha desapareceria, junto com quem a desenhou. Para os outros, pareciam uma espécie em extinção, relíquias de uma era suja que sumia na América suburbana. Mas a verdade era muito mais perturbadora. Eles não estavam morrendo, eles estavam se multiplicando.
Longmont, Colorado, 1968. Nada de especial nisso, apenas mais uma cidadezinha sonolenta tentando cuidar da própria vida. Mas toda tempestade começa com a calmaria. E dentro de uma garagem escura, iluminada pelo brilho de cerveja barata e más decisões, 4 homens abriram uma caixa de Budweiser e, sem saber, abriram os portões para algo muito maior. Um dia, estávamos bebendo cerveja e eu perguntei: o que acham de começarmos um clubinho? Todos aceitaram imediatamente. Assim nasceu o Filhos do Silêncio. Um deles era Bruce Richardson, veterano da Marinha reservado e ninguém o conhecia direito. E era exatamente assim que ele gostava. Mas todos o chamavam de uma coisa: o cara. Eles não estavam planejando começar uma guerra. Só queriam andar, construir algo deles mesmos, algo que o mundo careta não pudesse tocar. Eu só queria ser tipo um grupo de caras que pudesse se reunir. Nem todo mundo precisava saber dos nossos assuntos. É tipo, sabe, como a máfia faz as coisas, certo? Eles não ficam anunciando por aí. Então, só com uma caixa de cerveja e um caderno de desenhos, eles criaram o emblema deles. Um A vermelho em destaque cercado por asas, tirado direto do rótulo da Budweiser. Por que Budweiser? Por que não? Era área americana, ousada e chamativa, sem dizer uma palavra. Assim como eles se chamaram de Filhos do Silêncio. Não porque fossem quietos, mas porque o silêncio significava segredo. Acredito que Deus pode ter criado os Filhos do Silêncio, pois é o melhor clube que existe. Silêncio significava força. E o silêncio, ele podia matar um homem mais rápido do que uma bala, se você soubesse como usá-lo. Nos primeiros dias, eles mal eram criminosos. A atividade criminosa dos Filhos do Silêncio nos anos 60 provavelmente se resumia a algumas brigas, beber cerveja e fumar maconha. Que jovem não é bagunceiro? Já passei por isso. Eu sei como é. Por um tempo isso bastava. Mas algo começou a mudar. À medida que os filhos se espalhavam pelo Colorado, depois Iowa, Kansas e além. Os homens reunidos buscavam mais que liberdade. Somos motociclistas, os fora da lei. Somos os melhores porque criamos e seguimos nossas próprias regras. Eles são meio desajustados sociais. Essas pessoas querem essa intimidação. Eles podem colocar aquele pet nas costas e andar pelas ruas intimidando o público. E uma vez que esse tipo de fome toma conta, o que você acha que acontece? Colorado, Iowa, Minnesota, Indianápolis, Illinois, em qualquer lugar. Onde é nosso território, somos só nós. Vamos tentar controlar. É isso que a gente faz. Não demorou muito para que eles chamassem a atenção da polícia. Em 1971, o capítulo de Colorado Springs ficou na mira. Havia um grupo de membros dos Filhos do Silêncio que tinham sido indiciados em Colorado Springs por acusações de conspiração para sequestrar e matar as esposas e a filha de um detetive de polícia. As acusações não se mantiveram, as testemunhas desapareceram, as histórias mudaram e os filhos continuaram como se nada tivesse ocorrido. Os tipos de crimes em que os Filhos do Silêncio estiveram envolvidos ao longo dos anos vão desde assassinato, furtos, roubos, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostituição, o que você imaginar. Eles já estiveram envolvidos nisso. Que tipo de clube sobrevive a uma acusação dessas sem nem piscar? Em 1974, o cara já tinha visto o suficiente. O clube estava evoluindo para algo mais sombrio, algo que ele não reconhecia. Onde quer que eu fosse, eu estava sendo seguido. Polícia. Então ele entregou a liderança e desapareceu no vento, deixando para trás um legado que estava apenas começando. Os filhos não estavam mais apenas andando, eles estavam ascendendo. E à medida que os capítulos cresciam, também cresciam as regras, também cresciam as consequências, também crescia a violência. Qualquer desrespeito, você pula, você resolve o problema. Se alguém mexer com seu irmão nunca encosta no chão. Você acaba com o cara. No mundo dos Filhos do Silêncio, lealdade não é uma palavra, é uma arma. Conquistar o colete é rastejar pelo fogo de olhos abertos e boca fechada.
Significa provar que você não é apenas durão, mas inquebrável. Porque uma vez que você entra, ou você é um irmão, ou você é um fantasma, não há atalhos, não há segundas chances e não há dias fáceis. Eu amo minha mãe e faria de tudo para manter meu colete nas costas. Eu quase mataria minha mãe para manter isso. Antes de conquistar seu colete, o homem é postulante, saco de pancadas, faz tudo e cobaia do clube. Cada ordem é lei, cada insulto deve ser engolido e cada erro é punido. Como postulante, você é obrigado a fazer tudo o que um membro de colete mandar. Eles não só te colocam à prova, eles te quebram, depois te reconstroem a imagem do clube. A brutalidade não é aleatória, é um ritual. Os novatos precisam arrumar brigas, levar pancadas, limpar e até derramar sangue. Os Filhos do Silêncio são meio que uma volta ao passado no mundo dos motoclubes fora da lei. Eles gostam de agredir novatos com socos, cabeçadas, chutes e outras violências, sendo duros com eles. Você aprende a comer poeira e sorrir, a suportar a dor como um sermão e carregá-la como uma armadura. Se eles chamarem um novato, é melhor você chegar rápido. Não vá se arrastando até lá, você corre. Você deve fazer tudo o que mandarem. Se for pegar um cocô de cachorro do chão e comer aquela porcaria, você tem que fazer. Um ex-membro disse o seguinte: se você não está disposto a sangrar pelo colete, não merece usá-lo. Após conquistar de verdade, tudo muda. Você recebe o colete, as cores e pode entrar em qualquer capítulo sendo reconhecido pelo nome. Você não é mais um ninguém, você é um filho, e ser um filho significa que você carrega a lei nas costas. Sua lei. Se você vacilar, quero dizer, costumava dizer nos antigos estatutos deles, era uma surra. Essa era a punição. Você levava uma surra. Aqui não é clube de menininha, é clube de homem. Você vai aguentar o castigo de homem, porra? Não quer aguentar isso? Então pega a sua bundinha de moleque e vai pra uma vadia. A estrutura é militar. Cada capítulo tem um presidente, vice-presidente, sargento de armas, tesoureiro e, acima deles, oficiais nacionais que veem tudo, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Há também os nômades, a face sombria do clube, sem território, sem piedade. Se os executores locais não conseguem lidar com isso, os nômades aparecem e, quando eles aparecem, alguém sangra. Nós temos um capítulo nômade. Se as coisas não puderem ser feitas pelos executores ou pelos capítulos do seu estado, cidade ou seja lá o que for, os nômades vão intervir. Não são pacificadores, mas executores de colete. É um esquadrão da morte. Eles tirariam qualquer um do caminho. Sem hesitação, sem coração, sem nem piscar o olho. Eles simplesmente te arrebentariam e te matariam. As armas são sagradas. Os filhos carregam aço com elegância. AKs, pistolas, luzes da morte, lanternas modificadas para esmagar crânios no escuro. Um cadeado e uma bandana balançando no bolso de trás viram um martelo nas mãos de alguém treinado para matar. Não parece nada, mas do outro lado tem um cadeado embaixo. Você pode puxar isso. É tipo assim, você pode bater nas pessoas com isso e derrubá-las na hora. E aí tem a tinta. Os patches não são a única forma de marcar lealdade. As tatuagens são conquistadas, não escolhidas. Você recebe uma após 10 anos, mas se sair do clube em maus termos, eles a retiram. Reze a Deus para que a gente não te encontre, porque a gente vai arrancar essa porcaria de você. A gente vai cortar essa porcaria inteira do seu braço. Com uma faca, com uma lâmina de barbear, seja o que for, a gente vai tirar. Propriedade do clube continua sendo do clube, mesmo sob sua pele. Reflita, até onde você iria pela família? Porque nos Filhos do Silêncio, você não apenas entra para um clube, você enterra sua vida antiga e jura silêncio sobre o túmulo. Nos anos 1980, os Filhos do Silêncio deixaram de fingir. Não eram só irmandade, mas uma máquina. Capítulos estavam se formando pelo meio oeste como derramamentos de óleo. Iowa, Minnesota, Indiana, Illinois.
E onde quer que eles fossem, duas coisas os seguiam: metanfetamina e caos. A principal droga escolhida no clube é o speed. Fiquei acordado e chapado por 3 ou 4 dias várias vezes. Vendemos muita cocaína, mas a droga que mais vendemos é o cristal, porque é com ela que ganhamos dinheiro. Mas o poder não cresce no vácuo. E quando os filhos expandiram para a Indiana, eles deram de cara com outro predador, o Outlaws Motorcycle Club. Os Outlaws os viam como sangue novo, barulhentos, famintos, imprudentes. E os filhos, eles viam os Outlaws como velhos reis, sentados em um trono decadente. A paz nunca iria durar. Em março de 1980, os Outlaws convidaram os filhos para uma festa em Indiana. Talvez fosse um teste ou uma isca. No fim, não deu certo. Os fora da lei mandaram os filhos deixarem as armas do lado de fora. Para homens que viviam por seus distintivos e morriam por seu orgulho, isso nunca iria acontecer. Os fora da lei mandaram eles largarem as armas, deixando os filhos do silêncio ofendidos. Eles não podiam entrar armados na sede dos fora da lei. Recusaram e foram embora. A ordem que veio foi curta e direta. Ventilem a casa. Algumas ligações foram feitas de volta para o Colorado. O que me disseram foi que eles receberam a ordem de ventilar a casa. Naquela noite, 5 filhos retornaram ao clube dos fora da lei e abriram fogo, sem bater. Thomas Satan Reeves, o vice-presidente nacional dos fora da lei, levou um tiro na cabeça e morreu no chão. Sim, ele enfiou a porra da cabeça pra fora, no segundo andar, lá em cima, segundo andar. Ele colocou a cabeça acima do parapeito da janela. Pum! O topo daquele filho da puta saiu voando. Foi de repente. Ninguém jamais foi acusado. Mas dentro dos círculos dos fora da lei, todo mundo sabia quem puxou o gatilho e sabiam o que viria a seguir. A guerra havia começado. É melhor vocês ficarem bem longe. Se vocês não forem embora, vamos quebrar suas pernas e seus braços ou vamos matar vocês. Na década seguinte, a retaliação veio em ondas. Tiroteios de carro, esfaqueamentos, mulheres mortas por estarem no lugar errado, na hora errada. Em 1980, 2 filhos foram mortos a tiros enquanto andavam com suas namoradas. Uma dessas mulheres não voltou para casa. Que tipo de guerra derrama o sangue daqueles que nem sequer se alistaram? Em 1990, a violência atingiu Sturgis, o maior encontro de motociclistas do mundo. Naquele ano, os fora da lei apareceram em grande número, algo raro. Os filhos viram isso como um recado. Sabíamos dos fora da lei. Todos foram orientados a viajar em grupos para evitar conflitos. Estávamos prontos para lutar se fosse necessário, mas não estávamos procurando por isso. No bar do Gunner, filhos e fora da lei voltaram a se confrontar. Os fora da lei estavam em Gunners, um bar na rua principal de Sturgis, se divertindo e bebendo. 2 filhos do silêncio tentam entrar, mas um fora da lei os barra na porta. Vocês não podem entrar aqui. Eles disseram, vamos entrar. São 2 caras que gostam de confusão. Tiros, facas, 2 filhos correram sangrando pelas ruas, perseguidos por sirenes. O festival continuou tocando música, mas todo mundo sentiu a mudança. A guerra não era mais aleatória, era pessoal, controlada, calculada. J.R. Reed já era presidente nacional há quase uma década naquela época. Ele não era como os outros. Ele acreditava em estratégia em vez de massacre e via algo que os membros mais jovens não viam. Não é possível lutar contra todos e sobreviver à guerra. Quem ganha quando todos perdem? Os federais iam adorar. Como digo, quem não morrer será preso. Então Júnior fez o que poucos fariam em seu lugar. Tentou pôr fim à situação. Júnior não era visto como um homem violento. Na verdade, ele era mais alguém que trazia calma. Ele tentava resolver problemas com outros clubes com diplomacia tanto quanto podia. Mas a paz não vem fácil quando o sangue já encharcou o asfalto. No final dos anos 90, os Filhos do Silêncio estavam no auge,
temidos, fortalecidos e firmemente estabelecidos em todo o oeste americano. Sua lealdade era profunda, a disciplina implacável, e eram formados por homens que preferiam morrer a delatar alguém. Mas o que nenhum deles esperava era que o inimigo já estava dentro do clube, vestindo o colete deles, bebendo o uísque deles e gravando cada movimento que faziam. Ele se chamava Bo e, visto do outro lado do bar, parecia um deles. Cabelo oleoso, aparência rude, aquele olhar distante que podia ser tanto trauma quanto testosterona. Mas Bo não era um motoqueiro. Seu nome verdadeiro era Blake Boteler, e ele era um agente federal da Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, designado para derrubar a gangue de motoqueiros fora da lei mais violenta do Colorado. Não de fora, mas de dentro para fora. O único grupo visto como criminoso em Colorado Springs era o Clube de Motociclistas Filhos do Silêncio. Eles tinham uma reputação de violência e muitos dos possíveis informantes com quem conversei se referiam a eles como filhos da violência em vez de filhos do silêncio. Ele não entrou com um distintivo, ele entrou com uma história. Disse que estava se rebelando contra uma família rica. Ele gostava de motos, gostava de caos, gostava de perigo. Então você entra no que a gente chamaria de uma situação de abordagem fria. Ninguém garante que você é um cara legal, pelo menos no mundo do crime, não há informante ou alguém para isso. Então você tem que entrar lá e conquistar seu próprio respeito. Isso bastou para conseguir uma bebida, um aceno de cabeça e depois um convite para uma festa dos sons no clube de Colorado Springs. Mas confiança dentro de um clube 1% não vem fácil. Blake quase incendiou sua cobertura antes de começar. Durante aquela primeira festa, ele viu um hang-around com uma pistola atrás do bar. Tentando puxar conversa, ele perguntou casualmente se o cara já quis vender aquilo. Essa primeira festa estava indo muito bem, até o momento em que observei um hang-around pegar uma arma de trás do bar. E eu disse para aquele hang-around, essa é uma arma bonita. Me avise se algum dia quiser vendê-la. Para um civil, isso pareceria inofensivo. Para os Filhos do Silêncio, foi uma armadilha. Pouco depois, 2 membros de colete o tiraram, não para fumar, mas para um teste. Quem era ele? O que queria? E principalmente, quem garantiu por ele? Blake não hesitou, mas sabia que se corresse, estaria perdido. Se ficasse, teria que convencê-los de que era só mais um bêbado procurando irmandade. Então ele voltou para dentro. Vi uma oportunidade de voltar para o bar e talvez consertar algumas coisas, e foi esse o caminho que escolhi seguir. E foi aí que o segurança o notou novamente. Frank Pearson, um homem que podia sentir o cheiro do medo como tubarões sentem o cheiro de sangue. Pouco depois, Frank Pearson, segurança do clube, retornou ao bar. E ele me viu sentado ali e veio andando até mim. E ele disse, o que você está fazendo aqui? Blake não piscou. Ele sorriu, deu de ombros e disse... E eu falei, sai de perto dele, posso te pagar uma bebida? E Frank me olhou por alguns segundos e disse, me paga uma bebida. De certa forma, ele admirou eu ter ficado por perto. Naquela noite, Blake não apenas evitou suspeitas, ele conquistou seu primeiro verdadeiro pingo de respeito. E nos 2 anos seguintes, ele conquistou muito mais. Ele trouxe sua namorada, outra agente da Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, que se passou por sua propriedade. Eu tinha uma mulher que usava um cinto escrito propriedade de para mim, que por acaso era uma agente especial da Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Só para me ajudar nesse papel, minha história era mais como se eu estivesse me rebelando de uma família rica e fosse atraída por esse tipo de cultura. Ele apresentou ainda um terceiro agente, Cole, que era o parceiro fora da lei. Juntos, eles não apenas andavam com os filhos, eles se tornaram eles. Eles usavam o colete, seguiam as regras e mantinham as câmeras gravando enquanto armas, metanfetamina, granadas e dinheiro circulavam pelas salas como fichas de pôquer.
Eu consegui comprar armas de fogo, explosivos e entorpecentes de outros membros dos capítulos de Colorado Springs e de outros capítulos. Você tá mexendo nessa merda? Tem fumaça? Sim. Eu só quero ganhar mais dinheiro, sabe? Mas ir fundo era desaparecer da vista. Blake parou de ver os filhos, deixou de ser ele mesmo, a barba cresceu, o olhar ficou vazio, e o homem que um dia jurou proteger as pessoas começou a se perguntar a quem ele realmente estava protegendo. Ele não podia comer em público, ir à igreja, nem demonstrar dúvida. Nem mesmo quando as paredes começaram a se fechar de verdade. Durante uma negociação de armas, o presidente nacional Junior Reed o chamou de lado, olhou diretamente nos olhos dele e perguntou: "De qual agência você é?" Junior se aproximou e perguntou: "Para qual órgão do governo você trabalha, com tantas armas que compra?" E eu olhei diretamente nos olhos dele e disse: "Ah, eu trabalho para o Conselho de Recuperação de Armas", e ri. Ele me olhou por alguns segundos e então também riu. E aí eu soube que ele tinha acreditado. Em outubro de 1999, a operação seria encerrada. Blake e Cole tinham as provas, tinham os nomes, tinham a confiança de uma gangue que não confiava em ninguém. E agora eles tinham uma decisão a tomar. Na manhã de 7 de outubro, Blake entrou no clube pela última vez. Só que dessa vez, ele não estava lá para se misturar. Ele estava lá para acabar com tudo. Eu deveria pegar a espingarda do clube que ficava atrás do bar, eu deveria desligar as câmeras de vigilância, os sensores eletrônicos que estavam instalados. E pela primeira vez, em 2 anos, ele tirou o colete dos Filhos do Silêncio e colocou o distintivo da Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Naquela noite, 43 membros e associados foram presos. Foram apreendidas quase 60 armas granadas, bombas, metanfetamina e dezenas de milhares em dinheiro. Acho que isso abriu os olhos das pessoas, tipo, caramba, esses caras estão vendendo bombas, metralhadoras e todas essas drogas. Clubes de Colorado Springs e Commerce City foram invadidos. O Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives classificou como operação completa. Mas os sons, eles não disseram uma palavra, apenas observaram, esperaram e quando as manchetes desapareceram, continuaram rodando. Quando um irmão se mostra federal, a ferida nunca cicatriza, só infecciona. No mundo dos clubes fora da lei, a confiança não só é quebrada, mas destruída. A Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives achou que tinha acabado com isso. Após as batidas de 1999 prisões, apreensões e coletivas, os agentes federais disseram dos púlpitos que tudo havia acabado. Os Filhos do Silêncio tinham sido desmantelados, seus capítulos quebrados, sua rede destruída. No papel parecia uma vitória limpa, mas o poder de verdade não vive no papel. Nós somos destruidores, os melhores, implorando para nos derrubarem. Ainda estamos aqui. 4 anos depois, J.R. Reed, que liderou o clube por 22 anos, morreu de insuficiência cardíaca. Diziam que foi pacífico e silencioso, apropriado para quem liderou por décadas uma irmandade baseada no silêncio, mas no dia do funeral, nada foi pacífico. Eles vieram de todos os cantos do país, dezenas de capítulos, centenas de motos, jaquetas de couro. A nação Filhos do Silêncio apareceu em peso, não só para enterrar um homem, mas para afirmar, ainda estamos aqui. Junior fez algo que ninguém esperava. Ele acabou com a guerra, não com a polícia, mas com o clube de motoqueiros fora da lei. Ele negociou a paz quando todos queriam sangue, e essa paz se manteve. E enquanto os policiais caçavam fantasmas, os filhos estavam se reconstruindo. Eles abriram novos capítulos e se mudaram para novos estados.
Os Filhos do Silêncio abriram novos capítulos em mais estados nos anos seguintes à conclusão desta investigação. Então, neste momento, eu diria que os Filhos do Silêncio provavelmente são maiores agora do que eram em 1999. Como eu disse, nós não vamos a lugar nenhum. Alguns membros foram para a clandestinidade, outros ficaram mais discretos. Nick Nichols, membro há 10 anos, entregou o colete e encontrou Deus. Ele entrou para um motoclube cristão e disse que só queria paz. Eu queria uma pausa, queria um tempo livre, queria só ficar com minha esposa e pedi ao clube uma aposentadoria antecipada. Que homem sai de uma guerra sem carregar seu peso para sempre? Waddles se aposentou. Os arquivos de inteligência da polícia foram quase todos destruídos. Ninguém o substituiu. Ninguém estava mais vigiando. Eu trabalhava com motociclistas 90% do tempo. Ninguém assumiu isso desde então. A maior parte dos antigos arquivos de inteligência da polícia de Denver foi destruída após minha saída. Na minha opinião, como filho do silêncio e com o Waddles tendo partido, não parece mais ter um proctologista enfiado no seu traseiro. E foi aí que os filhos ficaram mais fortes, porque os clubes mais barulhentos atraem mais atenção. Mas os quietos, eles crescem no escuro, recrutam em feiras, arrecadam vendendo mercadorias e transmitem suas histórias como escrituras. Ninguém os persegue agora. Não há vans de vigilância no beco da sede, nem questionamentos sobre o que ocorre quando homens assim têm liberdade total. Eles não se foram. Não terminaram, não estão mortos, eles só estão andando em silêncio agora.